Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Negras. Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 496. Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. Eu quero saber quem de vocês criticou o excelente jogador Casemiro. Tá na hora de pedir desculpa. Pedir desculpa nada. Eu critiquei, continuo criticando. Vamos que vamos. Exato. Pessoal, coração peludo aqui, né? Não que a gente não criticou, mas é porque a gente acha que não tem que pedir. Se ele trouxer o X, eu peço. Estamos fazendo agora a Irmandade de acordo com os jogos do Brasil, né? Por isso adiantamos. E pra também não atrapalhar, né? O jogo no domingo e tal, a gente entrar lá na live e tal, fazer gravar o podcast. E aí seriam 2 partidas pra gente comentar. Enfim, então vamos falar bastante do aí jogo todo mundo bêbado do Brasil. Também, né? Não vai dar certo, né? Enfim, não vai dar certo, Gibson. Então, adiantamos pra falar do jogo que passou contra o Japão, do próximo jogo contra a Noruega. E, enfim, e o que mais que a gente pode falar do Coringão. E, claro, no domingo não vai ter podcast, não vai ter Irmandade, porque vai ter o jogo, a gente vai gravar aí depois, em algum momento, a gente vai, enfim, né? A gente se vê aí uma data para gravar. Enfim, antes da gente começar a falar, então, da seleção, vamos falar do Coringão. E, Ana, essa semana, nesses dias, entre o nosso podcast e hoje, o Corinthians finalmente pagou a ajuda de custo dos atletas da base, né? Que a gente tinha falado na semana passada que estava atrasada. Enfim, o salário dos jogadores e o das brabas continua meio aquela, pagou o CLT, mas não pagou o direito de imagem, né? Mas a ajuda de custo dos atletas de base foi paga. Estão vendendo almoço para pagar a janta, né? Acho que é isso que está acontecendo. Estão tentando colocar um pouco as coisas no lugar, mas está difícil tudo. Vai precisar vender jogador. A gente já falou isso no podcast passado. Vamos repetir, vai precisar vender jogador, não vai ter jeito. Talvez o meio-campo, né? Que acho que vai ter mais procura agora do que outros tipos de jogadores. Parece que o Corinthians negou hoje uma proposta pelo Dieguinho, mas não vai conseguir segurar muitos outros jogadores, não. E, Dudu, pelo que eu entendi, o pessoal, enfim, os setoristas e tal, estão falando que tá liberado, falando com o Diniz, tá liberado para vender o André e o Bidon. O que você acha disso, Dudu? Não, a gente acha uma pena, né? A gente precisa realmente de dinheiro, como a Ana falou. Eu acho o Bidon mais jogador que o André. São funções diferentes, mas acho que o Bidon é mais capaz de decidir uma partida pra gente, criar uma oportunidade, criar algo novo. E pelo que a gente, né, os setoristas, que nem você falou, vem apurando, as propostas estão chegando mais em cima do André. Acho que vai acabar sendo o primeiro a ser negociado. Enfim, e não tá nessa lista aí, mas a gente tem que ressaltar também a fala a infeliz fala do Yuri Alberto depois daquela partida da Copa do Brasil, porque precisa ver se ele não vai entrar nessa barca aí, que o Corinthians, mas eu acho que o André pode até treinar com o André, mas eu nem sei se contra o Remo ele joga. E eu, honestamente, cara, eu acho que o Bidon até merecia um lugar nessa Copa do Mundo que eu tô vendo no meio campo do Brasil aí e tal, enfim, impressão minha, corintianismo à parte, né, mas enfim. Gibson, sem poder contratar, porque o transfer ban continua, a boa notícia essa semana é que o lateral Hugo e o Vitinho estão se recuperando de lesão. Começaram a fazer os primeiros treinos de fisioterapia e tal no gramado, ainda não trabalharam com bola, mas de repente, aí até o primeiro jogo dessa volta, eles estariam disponíveis ali pro Diniz aproveitar. Grandes reforços, né? Vai mudar nossa vida no segundo semestre. Agora a gente vai ganhar a Libertadores e o Mundial. Agora vai, né, Gibson? Vai vir o Hexa, Libertadores e o Mundial, você vai ver só. Esse vai ser o ano, né? Então, não vou fazer muita referência. Assim, já que a gente tá... Eu sempre parto do pressuposto que assim, você tá pagando o salário do cara, é bom ter ele disponível. Precisou tá ali. Agora o problema é eu precisar. Então, precisar que é o problema. Mas assim, tá pagando salário, então, bicho, vamos ficar ali jogando. Ficar ali treinando, pelo menos, né? Agora, só comentar rapidinho, quando você tá falando agora de vender atleta, né? Agora na janela. O problema é assim, não é vender atleta, né? O problema é quando você tá realmente precisando, que a gente tá agora, vender.
que, cara, acaba vendendo mal. Esse é o problema. Então, assim, a gente vai vender e vai vender mal. Isso que é o problema, né? Isso que me dói. Vendeu. E só lembrando a proposta. E a proposta do André, eu não lembro os valores, mas eu lembro que o Milan ia pagar em 3 vezes, né? Ia pagar um pouco nesse meio do ano, depois mais outro meio do ano e depois mais um ano para receber. Quer dizer, já nem era uma grana tanta assim e o Corinthians ia receber em 3 vezes. A situação do Corinthians é tão terrível que ele tem que. Pode ser até receber menos, mas a vista alivia mais, né? Mas é essa a questão, quer dizer, vai vender mal, com certeza. Eu espero que a gente esteja enganado, né? Espero que eles façam bons negócios aí também. Mas vamos ver aí. Só para completar a informação aqui, o Hugo se lesionou em fevereiro, né? Teve que operar o joelho e tal, problema no menisco. Não que eu esteja sentindo falta do Hugo. E o Vitinho foi em abril, né? Final do mês de abril ele machucou o quadril. E pelo que eu me lembro, acho que no Fica ou Vaza, os dois foram tipo Vaza, né? Vaza os dois. Enfim, tá aí pro Diniz utilizar. Ana, o Carrijo, né, chegou depois, mas já se juntou ao elenco, né? Não deu uma de Martínez que ficou atrasando e não chegava nunca. Ele que ganhou uns dias a mais aí por ter jogado pela seleção, já se apresentou, já tá treinando lá com o elenco corintiano. Ele é outro que foi especulado, né? A saída dele, o Guerreiro deu uma declaração que ele ia jogar lá no time do... Esqueci. Aliança, né? No Alianza Lima, mas não sei. O contrato dele até o final do ano. Acredito que deve cumprir aí não sei se vão renovar. Mas acho que agora mesmo não deve sair, não. Sim, gostaria que ele pelo menos descansasse um pouco e tivesse voltado pelo menos a ser um pouco aquele Carrillo na época do Ramon Dias, né? O Diniz tem sido muito elogiado aí nessa Copa do Mundo, né? Quem sabe ele consegue tirar o melhor do Carrillo ainda. Ô Guilherme, só comentar rapidinho, que não tem nada a ver com o assunto, mas você falou do Martínez, que demorou pra voltar lá da Venezuela, e teve aqui, enfim, aquela puta catástrofe, né? Tá tendo, né, enfim, na Venezuela, aquele terremoto fudido, enfim, tem... Terrível, né? Terrível, fora, né? Sei lá, quantos mil mortos, oficial, porque assim, demora pra até achar os corpos, enfim, oficialmente tem 2, 3 mil mortos, mas, cara, tem 50 mil pessoas desaparecidas, cara. Ou seja, morreu muita gente, bagulho super triste. E eu vi essa semana o Martins tá fazendo uma baita campanha de arrecadação de mantimentos e qualquer coisa que possa ajudar. E não só ele tá fazendo campanha, mas ele tá lá, tipo, em loco, tipo, carregando caixa, sabe? Tipo, carregando coisa com as pessoas da rua, ajudando, sei lá, a desenterrar a cara do prédio. O Martins tá sendo ponta firme lá no rolê. Deu um pisadinho de bola com nós, mas tá sendo ponta firme. Só falei essa pequena anotação mental que eu vi essa semana no Instagram dele, achei bacana. Dudu, pro nosso duelo na Libertadores, a gente tava falando da notícia, né, do Rosário Central e tal, e eles renovaram. Demorou, mas renovou com o Di Maria, né? Então teremos aí uma disputa do Corinthians contra o Rosário Central, agora com o Di Maria confirmado aí, renovado por não sei quanto tempo tomar o contrato dele aí, mas renovado, vai jogar contra a gente aí nessa disputa da Libertadores. Acho que era algo esperado. O contrato dele acabou, que nem o do Memphis também, né? Mas acho que era esperado porque é ídolo lá, né? A torcida adora ele, gosta, ele quis voltar para o clube dele. Enfim, então ele vai querer tentar ajudar o time nesse mata-mata aí da Libertadores. É um cuidado que o Diniz vai ter que ter. É um jogador que procura muitos espaços, pode jogar tanto nos flancos como fazer um falso 9 lá, sabe? Ele tem bastante força física, chuta de fora da área. Lógico, nós como os corintianos seria interessante que ele não renovasse, mas acho que vai valorizar o confronto, vai trazer mais holofotes ainda para esse confronto aí, a renovação do Di Maria. É só em agosto, né? Os jogos da Libertadores só em agosto. Gibson, a CBF já definiu as primeiras rodadas, né, do Campeonato Brasileiro e as datas dos jogos da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo, voltando das férias e tal, vai ser contra o Remo, é a última rodada do primeiro turno, né? 23 de julho, uma quinta-feira, às 7h30, né? E o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Inter é o 2 de agosto, somente no começo de agosto, ali um domingo. Vai ser domingo. Achei estranho essa opção, né? Vai ser um jogo domingo, outro jogo acho que é quinta-feira. Esse jogo contra o Remo vai ser aqui? Esse jogo vai ser aqui, né? Porra, mas carona na Real, que às 7h30 da noite de fuder pra chegar lá, hein, meu? Quinta-feira. Enfim, estão marcados aí esses primeiros jogos da volta, Gibson. Mas só a Gibson, rapidinho, a CBF fez umas mudanças, né, depois agora da Copa. Então ela acabou com os jogos às 7 horas da noite, que era pior ainda.
tirou os jogos do domingo das 8h30, então o horário mais tarde do domingo é 7h30. Então, concordo com você, mas o público que for ganhou meia horinha aí, porque também é complicado. Não marcaram para 7, né? Porque tinha jogo das 7, mas tava 7h30. Também acho o horário meio ruim, né? Podia ser às 8h30, o clássico, né? Que eu pelo menos cresci assistindo o jogo de futebol às 8h30, né? E os domingos não tem jogo às 8h30, mas vai ter jogo às 7h30. Então, melhorou uma horinha aí de tarde. Mas enfim. Então, esse joguinho do Remo é aquele que a gente já falou antes da parada, enfim. Que tem que ganhar, tem que ganhar, cara. É pra valer 3 pontinhos pra dar mais uma escaladinha na tabela. Enfim, a gente conseguiu finalmente dar uma engatilhadinha, né, nos resultados antes da parada, pra não ficar uma situação tão ruim. E agora, pra mim, é tentar fazer a subida, né? Tentar a escaladinha. Engatilhou ali 3, 4 vitóriazinhas, o cara vai lá pra cima na tabela, né? Fica tudo bem mais tranquilo pra Libertadores, pra enfim. Ana, o gramado da Neoquímica Arena tá passando pela renovação, né? E estão sendo divulgadas imagens e tal. E também estão começando a fazer a limpeza externa ali da Neoquímica Arena. Enfim, o pessoal reclamava que passava o drone ali em cima da Neoquímica Arena e reclamava do teto sujo. Estão limpando ali o teto da Neoquímica Arena. Sim, é óbvio, né? Tá exposto, vai sujar. Eu já fui 500 vezes na Neoquímica Arena, nunca reparei no teto, desculpa. Mas você não passou de helicóptero na arena, né? Você foi em cima, né? Nunca fui de helicóptero, realmente. Talvez seja esse o meu problema. Se eu tivesse ido de helicóptero, eu tinha visto o teto. Mas assim, pra mim é um negócio tão lindo que eu nem olho pro teto, nem nada. Mas o gramado, eu acho que o gramado é essencial. É dito o melhor gramado do Brasil, né? Mas acho que deveria ser todos os gramados assim. Eu sei que a CBF, a Conmebol, fica preocupada com o número de torcedores, né? Se pode caber 40 mil, 30 mil, 20 mil. Agora, pro gramado, eu nunca vi ninguém falar nada até o mínimo que eu acho que deveria ser, né? Porque pode machucar jogador, pode ter vários tipos de problema, a bola não vai direito. Então, é o mínimo, né? O mínimo que se esperar de um clube de Série A é ter um gramado decente. E Dudu, deve voltar com um sistema de impedimento automático, né? Que parece que a CBF finalmente conseguiu instalar nos estádios, né, do Campeonato Brasileiro. E vão começar os primeiros testes. Até tem um jogo dos Júnior do Corinthians, sub-20 e tal, que vai ter que sair do CT e tal, vai ter que ser jogado lá para eles testarem esse impedimento semiautomático com a bola rolando num jogo sub-20 aí do Coringão. Na Neoquímica Arena vai ter que ser jogado. Tem essa coisa do gramado tá sendo reformado ainda, ninguém sabe se vai dar tempo. Mas, enfim, deve ter um jogo aí antes para fazer esse teste. Foi a campanha aí que o presidente falou que seria pro início do Campeonato Brasileiro, né? Se não me engano. Espero que sim, espero que eles tenham aproveitado essa pausa, estejam fazendo isso, consigam fazer nesse jogo teste aí, enfim, para que a gente veja se realmente vai funcionar. Se vier para facilitar, se vier para ajudar, vai ser importante. Então, pelo menos essa questão do impedimento que possa trazer mais agilidade e mais dinâmica para o jogo, que é isso que a CBF quer. Enfim, então vamos falar da Copa do Mundo, né? Passamos pelo Japão. Eu tava achando que ia ser complicado e foi mesmo. Complicado, começamos perdendo e conseguimos a virada aí com gols de Casemiro. Desculpa aí, Casemiro, você é um craque de bola. E do Martinelli, corintiano Martinelli, ele marcando praticamente no último minuto da partida a nossa virada. Um belo passe lá do Bruno Guimarães, enfim, que tá fazendo uma bela Copa também, Bruno Guimarães. Gibson, o que você achou dessa partida? Gostou do desempenho do Brasil? Foi melhor, foi pior do que as outras partidas? Fora o jogo do Marrocos, que enfim, começo de Copa, tava chegando, o time, enfim. Eu achei o jogo mais difícil que a gente teve até agora. Mas dito isso, eu acho o Japão muito mais organizado do que o time do Marrocos. É difícil jogar com um time que é tão aplicado taticamente, né? Mas, fora ali os 10 minutinhos que o Brasil ficou, enfim, meio atordoado de ter tomado o gol, o Brasil dominou a partida, né? Você pega a posse de bola, pega finalizações, não sei o que, foi muito distante de uma equipe da outra. Eu não tava estressado, pra ser bem honesto, com a prorrogação, porque eu achava que o gol ia sair logo, mas era questão de tempo. Mas graças a Deus saiu, enfim, ali logo no finalzinho, né? Foi uma pena que não saiu antes o segundo gol, porque eu tinha botado 3-1 no bolão. Se tivesse saído antes o segundo gol, aí o Japão tinha que vir pra cima e a gente fazia o terceiro e eu cravava o bolão. Mas como o segundo gol demorou pra sair, eu dancei no bolão, mas tudo bem. Prefiro dançar no bolão e a seleção ganhar do que o inverso. Sobre o jogo, eu achei o jogo mais difícil do que o do Marrocos, justamente pela organização do que o Gibson falou, mas o primeiro tempo. O segundo tempo, o Japão me decepcionou.
Eu achei que, tipo, eles ficaram só lá atrás, não tentaram sair uma vez. Foi totalmente dominado pelo Brasil. Eu não vou falar que eu não me estressei. Eu me estressei bastante, o gol não saía. Mas não tanto quanto o Corinthians, né? Tô até desacostumando já a ficar estressado. Mas acho que agora vai ser mais difícil ainda, porque nós vamos jogar contra um cara que sabe fazer gol. Aí vai complicar mais ainda. Olha, concordo muito com o que a Ana falou, mas eu acho que era um jogo esperado. A gente falou aqui que ia ser um jogão. Defensivamente, assim, eles foram muito bem, né? O Brasil criou, o goleiro pegou. Foi uma partida que trouxe um fortalecimento mental para o Brasil. Acho que o Brasil sai fortalecido desse jogo. Mas eu vi o Brasil, né, numa crescente, numa evolução, e sofrimento faz parte. De repente, numa fase de grupos, o Ancelotti não é tão bom. No mata-mata, a gente sabe que ele é bom. No mata, vamos falar assim, ele é bom, que ele já conseguiu títulos com times inferiores, mas tem que tomar muito cuidado, porque o Japão jogou de um jeito e a Noruega vai jogar de outro jeito. Então o Brasil tem que tomar cuidado, e é bem que a Ana falou. O camisa 9 deles lá sabe fazer gol. Não importa o jeito, mas o Haaland lá sabe fazer gol. Impressionante. Eu fiquei até triste, né? Porque ou vai passar a gente ou vai passar a torcida lá do Podia ser outro time, continuar os dois, que eu tô gostando dessa torcida aí, mas Não, então, mas isso que você falou assim, eu também juro que eu queria ver o Japão ir mais longe dessa Copa, porque o time do Japão merecia ir mais longe dessa Copa. É que o cruzamento pegou com a gente logo no 16 ali e já era, né? Então aí ficou difícil, mas eu gostaria muito de ver esse Japão ir mais pra frente na Copa. E o Japão é melhor que o Canadá, por exemplo. O Canadá já passou também. Olha, eu vou dizer que eu acho que o Japão ganharia desse Portugal e dessa Croácia aí. Bem possível, bem possível. Até porque eles não perdem para europeu já tem um tempo, né? Enfim. Mas enfim, estamos nas oitavas da Copa do Mundo e chegou a hora do quiz da Irmandade Corintiana. Esse formato com oitavas de final acontece desde 86. Esse formato é diferente porque teve esses 16 avos, né? Mas desde 86 temos oitavas de final em todas as Copas do Mundo. Antes disso, os formatos eram diferentes e tal. Teve anos que a gente não teve oitavas de final, né? E o Brasil se classificou em todas as Copas, inclusive nessa agora, que tem uma fase anterior, para as oitavas de final. A pergunta do quiz é: contra quem jogamos cada uma das oitavas de final desde 1986? Eu já vou dar uma dica aqui. A Noruega não está entre os times que enfrentamos nas oitavas e tem time que enfrentamos mais de uma vez em oitavas de final, né? Então, agora, para começar mais fácil, a mais recente. Na Copa de 22, quem enfrentamos nas oitavas de final? Coreia do Sul. Ganhamos de 4-1. 4-1. 4-1. Quem marcou os gols? Putz. Bandeira 2. Eu sei que o Richarlison fez. Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram os nossos gols, né? Na Copa de 2018, quem enfrentamos nas oitavas? México. Boa, Dudu. E quanto foi o jogo? 2-0. 2-0, Dudu sabe tudo, pô. Agora só falta você matar aí a pau e falar quem marcou os gols. 2018? Aí eu lembro do 2-0. Tá bom demais, né? Neymar e Firmino marcaram os gols nas oitavas, né? Passamos, então. Na Copa de 2014, no Brasil, o Gibson vai lembrar quem enfrentamos nas oitavas. Eu enfrentei ontem. Colômbia, não foi? Não. Colômbia foi nas quartas. Foi o Chile. Chile. Foi o Chile. E teve aquele gol aí, impedido, Dudu, né? Que os caras deram. Pode crer. Foi o gol de falta do Davi Luiz, né? Foi. Se eu não me engano, não. Não foi de falta, mas foi o gol do Davi Luiz. Ah, é? Tava impedido. Quanto foi o jogo, Dudu? Eu acho que foi empate, porque o Brasil passou nos pênaltis. Foi 1-1, se eu não me engano, e o Brasil passou nos pênaltis. Boa, Dudu, é isso aí. 1-1 e o Brasil passou nos pênaltis. Agora tá ficando mais difícil, hein? Em 2010, quem enfrentamos nas oitavas? Foi o Chile também. Chile de novo. O Dudu tá mandando bem. Quanto foi o jogo? Foi 2 ou 3, eu não lembro. 3-1, acho. 3-0 o jogo contra o Chile e a Ana vai falar quem fez os gols. Neymar. Não, foi. É um bom chute, mas esse jogo ele não fez gol, não. 3-0, os gols foram do Juan, Luiz Fabiano e o Robinho, que agora tá atrás das grades. Em 2006, quem enfrentamos nas oitavas de final? Gana. Foi o gol do recorde do Fenômeno. O Dudu estudou, hein, Dudu? Dudu estudou. Não, é que até aí eu sei, né?
Quanto foi o jogo, Dudu, então? Não, esse eu sei porque o Ronaldo foi o recorde dele. Acho que foi 3-0, né? 3-0 contra a Gana. Um dos gols foi do Ronaldo. E os outros dois? Zé Roberto? Zé Roberto. Zé Roberto. Eu nem lembro muito. Zé Roberto e Adriano. Também Adriano. impedido o Adriano. O semi-automático do VAR teria tirado o gol do Imperador. Copa de 2002, então. Campeão. A gente foi campeão no final, né? Foi. Essa Nas foi... oit- Quem enfrentamos nas foi oitavas? Os coisas lá que fuderam a gente depois, lá em... Não foi a Turquia? Não, foi os que fuderam a gente lá Não. em 18, Ah, foi a Bélgica. isso. Você tá falando da Bélgica? A Bélgica. E quanto foi o placar? Daí já é bandeira 2, hein? Eu chutaria 2-0, 2-1. 2-0, Gibson. E os gols? Os gols tá fácil. Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo e Rivaldo, 2-0. A Copa de 98, quem enfrentamos nas oitavas? Foi o Chile de novo, né? O Chile é o maior freguês nosso Foi o dos oitavos. Chile de novo. Tá louco, o Chile tá Exatamente. toda hora, né, meu? Eles não querem nunca mais. Quanto foi o cruzar com a gente. placar? 4-1. 4-1, é isso aí, Ana. Quem marcou os gols? Ronaldo. O Ronaldo marcou 2. O Bebeto, será? 98? Não, Roberto Não, Carlos. Edmundo não marcou. não foi. César Sampaio marcou os outros 2 gols. Ah, 2-0. Marcou os César 2 Sampaio, primeiros ó. gols. César Sampaio em 98. Na Copa de 94, que fomos campeões também, Gibson. Quem essa eu enfrentamos lembro. nas Estados oitavas? É, que o Leonardo quase É. matou o cara lá, o cara arrancou o olho do cara. Estados Unidos, 1-0. Ele quase Estados matou Unidos. o Quem americano marcou o lá. gol? Romário. Não, foi o Ah, Bebeto. foi o Bebeto, passe do Romário. Foi o Bebeto, Não, passe do eu lembro Romário. desse jogo ainda porque foi pior. Quer dizer, pior não pra gente, pros americanos, porque, se eu não me engano, era o 4 de julho, que é um feriadão mega importante lá. É. Exatamente. 1-0 gol do Bebeto. Foi sofrido, né? Foi sofrido, mas o Bebeto marcou um gol ali de sinuca, ali no cantinho. Recebendo uma jogada ali do Romário. E na Copa de 90, quem enfrentamos nas Argentina. oitavas? É, Argentina, Que é a Argentina. A Argentina. A nossa única Canídia. derrota. Perdemos de 1-0. Nossa única derrota em oitavas. A única eliminação do Brasil nas oitavas. E na Copa de 86? Essa é mais difícil. Porra, aí. O México. 86. Não foi. Não, foi um time da Europa, 86. Eu não tenho ideia. Caralho, pera aí, vamos gastar o neurônio. 86. Eu não sei, eu tô na dúvida. Não sei se foi Áustria. Foi daqueles lados lá, não foi? Foi Foi Áustria. por aí. Nessa região aí. Vai, Dudu. Não, foi o branco e vermelho lá, o... A Polônia. Isso. Boa, Polônia. branco, vermelho é é. Polônia, isso Polônia. Quanto foi o jogo? Puta, eu lembro que foi tipo 3, 4, sabe? Foi goleada. 4-0, exatamente, Gibson. 4-0 na Polônia. Quem marcou os gols? Então, eu chutaria um do doutor, o resto eu não sei. Exatamente. Primeiro foi do Dr. Zico? Sócrates. Não foi. Foi o Sócrates, Josimar, o Edinho e o Careca marcou no final. Então, 4-0 para o Brasil. Esses foram os nossos adversários. Só ficamos uma vez nas oitavas, né? Contra a Argentina lá em 90. Esperamos que não seja a segunda vez aqui nesse jogo. Domingo, 5 da tarde, no estádio de Nova Jersey, né? Que o Dudu já falou pra gente do estádio. Enfrentaremos a Noruega, Dudu. E o que você pode falar do nosso adversário nesse jogo de domingo das oitavas de final da Copa do Mundo? Curiosamente, ela é uma pedra no sapato do Brasil, né? O Brasil já enfrentou 4 vezes a Noruega e nunca ganhou. Foram 2 empates e 2 derrotas. Inclusive, Brasil e Noruega já se enfrentaram uma vez na Copa de 98 e o Brasil perdeu de virada de 2-1. O Brasil já estava classificado, então entrou com um time mais misto, se eu não me engano, mais reserva na época lá do Zagallo. Eles estão sendo considerados agora uma geração de ouro, né? Porque 28 anos depois eles estão disputando uma Copa do Mundo. Desde aquela Copa eles não iam para a Copa do Mundo, então. Desde essa. Exatamente. Desde 98 eles não disputavam a Copa do Mundo. E agora tem, né? Tem as curiosidades aí que tem o Haaland, tem o Odegaard e tem mais um jogador que agora fugiu o nome, que os pais deles... os pais jogaram nessa Copa de 98 e agora os filhos estão jogando a Copa de 2026, né? Tem alguns jogadores ainda famosos também, do Atlético de Madrid, do Benfica, que a gente tem que tomar cuidado. O que chamou a atenção é que a Noruega jogou essa Copa do Mundo
como o Brasil, 4 jogos, e eles jogaram 2 vezes no esquema de 4-2-1-3 e as outras vezes no sistema de 4-3-3. Uma das vezes no 4-3-3 foi a maior derrota deles, né? A única, mas aquela partida já contra a França, que eles entraram com o time inteiro reserva. Eles já estavam classificados, então eles jogaram com o time inteiro reserva. Noruega, se eu não me engano, é a seleção também que tem a média de altura mais alta entre as seleções que disputaram a Copa do Mundo. Acho que dá 1,85 e alguma coisa, 1,84 e alguma coisa, uma seleção muito alta, física também. Só que eles são rápidos no contra-ataque, o Brasil tem que tomar cuidado. E é o que a Ana falou, a gente já falou aqui, eles têm um camisa 9 que é bem diferente dos nossos, né? O cara sabe fazer gol, a seleção tá bem unida, né? Eles sabem que eles não são favoritos, é um jogo completamente diferente do jogo do Japão e completamente diferente do que o Brasil enfrentou nessa Copa do Mundo. Mas assim como falei que ia ser um jogão contra o Japão, eu acho que vai ser um jogo muito bonito de se ver também contra a Noruega, porque eles não vão, acho que, ficar só se defendendo. E acho que eles perdendo de 1-0, perdendo de 2-0, se eles fizerem 1-0, eles vão querer fazer o segundo. Então é um jogo que o Brasil vai ter que tomar muito cuidado, mas acredito que vai ser um grande jogo para a gente assistir também no domingo. Acho que vai ser um jogo que vai ser bem mais franco, bem mais aberto. Eu acho que é um jogo melhor para a seleção brasileira, enfim. Eu acho que a seleção brasileira tem dificuldade de brocar ali, quando tem 11 caras na área, de fazer a bola passar ali no meio. Com um jogo mais aberto, e a gente viu que o nosso contra-ataque é perigoso, né? E é claro, o Noruega vem pra jogar, bicho. O Haaland é foda, ninguém vai esconder isso, mas eu acho que é um jogo melhor pra gente jogar. Enfim, posso estar enganado, a gente pode se ferrar, pode cair fora da Copa, e daqui pra frente agora é perder o tchau. Mas eu acho que é um jogo que vai ser mais legal e mais fácil pra gente jogar. Não tô falando que a gente vai golear a Noruega, mas tô falando que é um jogo mais fácil de jogar do que ficar ali com 11 caras dentro da área fechado, e é desespero, né? E Ana, essa Copa a gente tem visto, né, muitos bons jogos, né? Tá sendo uma Copa divertida de se assistir, gostosa, em vários gols. Você acha que essa partida vai ser uma dessas que a gente vai falar, puta, que jogaço? Ou vai ser uma daquelas que vai ser, esse aí? Eu acho, porque eu tava assistindo o jogo da Noruega contra a Costa do Marfim, e assim, mesmo quando eles estavam com o mesmo Haaland atrás da linha da bola, então estavam os 11 da Noruega atrás da linha da bola, a Costa do Marfim conseguia entrar pelos flancos, que é onde o Brasil tem tentado entrar mesmo, com o Vini Júnior e com o Ryan. Então eu acho que vai dar jogo, né? O Brasil, ele também não tem um sistema defensivo, assim, então eu acho que vai jogar os dois lados aí. Eu acho que vai ser um jogo que eu espero que tenha um final feliz para nós, mas eu acho que vai ser um jogo bom, sim. E a sua expectativa, então, o Ancelotti vai manter o esquema, vai mudar alguma coisa? Ele vai ter que mudar o Paquetá, né? Ele vai ter que mudar o Paquetá. Machucado. Eu manteria o esquema e colocaria o Danilo Santos, mas não sei se ele vai fazer isso, né? Ele tem que tomar cuidado porque, que nem já falamos aqui, são duas seleções que o ponto forte é o ataque. Só que eu acho que se ele colocar ou o Endrick, como falaram, ou recuar o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, eu acho que vai ficar muito exposto. Eu acho que se ele colocar ou começar com o Endrick ou com o Martinelli para recuar o Matheus Cunha, eu acho que ele vai dar espaço, não que vai dar muito espaço, mas ele vai dar, acho que, oportunidades para o Odegaard, que é o camisa 10 dele, que joga no Arsenal, que é o cabeça lá, o pensante, poder ter mais tempo para pensar e achar o Haaland. E a gente não pode dar esses tempos para ele. Precisa, acho que, agir mais rápido, ter um meio de campo mais compacto lá, mais rápido. Como a gente estava falando, esse jogo vai ser muito aberto, vai ser um jogo mais franco. E eu acho que quem domina o meio de campo num jogo desse tem uma baita vantagem estrutural na partida, né? De volume de jogo, enfim, de controlar o ritmo da partida. Quem vai entrar, não sei, mas eu preferia fechar mais, ter o meio de campo mais povoado. Quem ele vai colocar é a rosca dele. Mas eu preferia que ele colocasse um meio campo ali para fechar mais, ter mais sustentação de jogo, mais volume de jogo. Agora sim, a Noruega é a quarta seleção com melhor taxa de conversão das chances criadas, 22 e poucos %, atrás justamente do Japão, né? E só para a gente comparar, o Brasil é o 12º com 15% de conversão, né? Então, se a gente já tinha que tomar cuidado com o Japão, a Noruega é a mesma coisa, né?
O Brasil, por outro lado, tem o melhor expected goals, aquele XG que eles falam, né? Essa estatística aí, 9,42. Mas pela taxa de conversão, acaba não sendo tão bom, né? A Noruega está em sétimo no X-Goal com 8,32. Mas como a taxa de conversão deles é melhor, acaba se sobressaindo, né? E só para a gente completar essa informação aí da taxa e tudo mais, o Brasil chutou 60 vezes pro gol adversário e 26 bolas foram no gol, né? A Noruega chutou 44, bem menos, mas 20 bolas foram no gol. Quer dizer, um número bem menor de chutes, mas muito mais chute no gol. Então, assim, a chance que eles vão ter, enfim, vai ser perigoso. Eles têm um ataque. A gente acha que o nosso ataque é perigoso, o ataque deles tem sido mais perigoso e mais efetivo do que o nosso, né? O Brasil, por outro lado, tem uma das melhores defesas, apesar da Ana ter criticado aí, levou apenas 2 gols nessa Copa do Mundo, enquanto a Noruega levou 8 gols já nessa Copa do Mundo, levou gol em todos os jogos, a Noruega, né? Então, mesmo nos jogos que ganhou, que foi melhor e tal, leva um golzinho. E aí é a nossa abertura aí para tentar levar essa partida, né? E Ana, a gente não falou muito do Memphis nessa Copa, porque realmente não tivemos muito Memphis nessa Copa, né? E não teremos mais, porque a Holanda foi eliminada da Copa, né? Já tá fora. O Memphis agora só tem que se debruçar lá sobre o contrato do Corinthians e decidir se vai renovar ou se não vai renovar. Mas na sua opinião, essa eliminação precoce e o Memphis sendo pouco utilizado pelo treinador que pediu para sair, né? Saiu logo depois da Copa do Mundo. Ele pediu para sair, ele foi demitido, enfim. Foi demitido. Saiu foi demitido. Você acha que essa pouca utilização do Memphis e a eliminação da Holanda tão cedo é melhor ou pior para o Memphis aceitar a renovação do Corinthians? Eu pensei que se o Koeman continuasse, ia ser pior, porque eu acho que, assim, para mim foi totalmente fora do propósito ele não ter colocado o Memphis nem na prorrogação. Para mim, totalmente fora de noção, que assim, ele há um mês atrás, ele já jogou no Corinthians. Então ele pode não estar no auge da forma, mas pelo menos 15 minutos ele pode jogar. Desculpa. Né? A gente viu aqui. E para bater pênalti, para mim seria muito melhor ele do que os outros que foram lá e bateu. Nem é porque só o cara perdeu, mas é porque tinha um cara lá que nunca tinha feito um gol, né? E ele é o maior artilheiro da Holanda. Então, tipo, para mim foi bizarro. Agora, se eu tivesse pensado que o Koeman ia continuar, eu vou pensar, puta, eu vou pra Arábia. Porque eu não vou ter mais chance na seleção, né? Porque depois disso, acho que nem ele queria mais que o Koeman chamasse ele. Mas como vai mudar o Koeman, né? Talvez ele pense em continuar. Agora, mas eu acho que ele só continua se ele gostar muito do Corinthians. Porque na Arábia ele consegue um contrato muito melhor. Então, se ele quer algum lugar, assim, que gostem dele, que ele é ídolo, que ele vá na rua e a pessoa fala com ele, né? Tipo, acho que tem que ser o Corinthians. Mas, se não, assim, se ele for pensar só no dinheiro, eu iria para a Arábia, sinceridade. Se ele tivesse a intenção de ser convocado de novo, né? Também, enfim. Mas aí vai depender se o novo técnico convoca ele na Arábia ou não, né? Porque esse Koeman falou que não ia, né? Então... E você, Gibson, como é que tá vendo aí essa situação do Memphis? Você acha que ele... Essa eliminação aí pode ser melhor, pior? Tanto faz? Eu acho que ele ficou frustrado. Acho que ele tinha expectativa de jogar mais minutagem na Copa. Me pareceu também que, enfim, o técnico ali tava com um lance com ele. E nas poucas vezes que ele entrou, né, que ele entrou no final da partida, ele entrou no momento que não era que botaram ele pra vai lá e resolve o jogo. Não, o jogo tá resolvido. Então a Holanda já tinha tirado o pé do acelerador, sabe, já não tava. Mas ele entrou e ficou ali, aconteceu uma coisa e outra, nada demais. Ele entrou só pra fazer que botou, sabe? A hora que precisava colocar, não colocou. Então eu acho que ele sai frustrado da Copa, porque eu acho que ele tinha uma expectativa, enfim, de jogar mais e de, enfim, de repente fazer gol. Mas eu não sei se isso vai influenciar na renovação dele com o Corinthians em si. Eu não sei se isso muda alguma coisa na renovação dele com a gente ou não. O que aconteceu na Copa, né? Eu acho que se ele vai renovar ou não, acho que independe do que aconteceu lá. E você, Dudu, como é que você viu essa Copa do Memphis e essa, enfim, ajuda ou atrapalha a renovação dele? Eu acho que o técnico tem culpa sim, pelo menos nessa partida, de não ter colocado. Já que levou ele, acho que tem que colocar. Que vamos supor, hipoteticamente, no domingo a mesma coisa. O Ancelotti vai colocar o Neymar. Se estiver empatando na prorrogação, ele vai acabar colocando o Neymar. Será? Eu acho. Não sei, não. Eu acho que o Neymar não joga mais essa Copa. Ele falou que na prorroga lá ele ia colocar. Ele ia colocar.
Mas eu acho que essa eliminação e um pouco dessa frustração dele vai ajudar a renovação com o Corinthians, porque eu acho que ele vai esperar agora ver quem vai ser esse técnico, como é que vai ver, então ele vai precisar estar nos holofotes. Para ele estar nos holofotes, ele precisa estar no Corinthians. Na Arábia, ele vai ser esquecido de vez. Eu acho que pelo menos esse semestre ele fica no Corinthians. Ele falou que ainda quer jogar a próxima Euro, que ele vai ter condições para isso, enfim. Então o técnico que chegar, enfim, alguma coisa vai precisar ver ele jogando. Para ver ele jogando, eu acho que muito melhor ele estar no Corinthians do que na Arábia. Pelo menos esses 6 meses aí até dezembro ele fica no Corinthians sim, um mês. Eu não sei. Eu acho que essa Copa aí frustrou demais a ideia que o Memphis tinha. E eu acho que ele não teria muito motivo para renovar pensando em seleção, né? Acho que a história dele na seleção holandesa já acabou. E aí não faz sentido se ele tá ficando aqui para ficar para a seleção. Aí eu acho que ele pode ser que ele procure Arábia, ou sei lá, Estados Unidos, ou qualquer outro destino aí. Até porque o Corinthians também tá devendo uma grana para ele, né? Agora, claro, se ele tá afim de uma fama, se ele tá afim de criar uma história num clube, porque o Memphis é um jogador midiático e tal, mas ele não tem nenhuma história. Ele marcou um pouco ali o Lyon e tal, mas ele nem é assim o maior ídolo. Enfim, não tem uma história com o Lyon tão bonita assim, né? E aqui no Corinthians ele tá construindo um pouco isso. Então, a gente vai entender se a história dele com o Corinthians vai pesar mais do que, enfim, o dinheiro ou a frustração por ele não ter chegado, não ter disputado uma Copa do Mundo. Porque, vamos falar a verdade, ele não disputou a Copa do Mundo, né? Ele entrou ali uns minutinhos e tal. Não sei por que o treinador não colocou ele mais. Acho que o treinador não parecia muita vontade para usar o Memphis de verdade, né? Na Copa do Mundo. Mas agora fica essa expectativa, né? Será que renova? Se não renova? Se ele volta, né? Porque se não for renovar, eu acho que nem precisa voltar, né? É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 496, mas não sei antes o Gibson lembrar nossas redes, certo, Gibson? Estamos aqui ao vivo no YouTube, mas também o Instagram, o Facebook, o Twitter, ou o X ou X, como vocês preferirem, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Blue Sky, TikTok e sei lá mais o que tem. Enfim, dane-se. Todos eles, e mandar quando tiver com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Blue Sky ou no Twitter /X/X, querem mandar a Timão. E Dudu, semana que vem, né, a gente não sabe quando vai estar, né? Não, por isso que vocês têm que seguir todas as redes aí, ativar o sininho, que nem o Gibson falou, pra a gente saber quando a gente volta, né? Vai depender, acho que muito do domingo também, mas em algum momento a gente volta. Se não, domingo, dia 12, nós estamos de volta. É isso então, meus amigos. Vamos torcer muito pelo Brasil nesse domingão. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!